Bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro em Cristo Jesus. Nós, Igreja Batista Engenheiro Goulart, aqui estamos reunidos para ao nosso Deus adorar, a Ele agradecer tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Você aí no seu lar, é um prazer estar contigo, eu aqui da minha residência, mas nós estamos unidos diante de Deus, que é o mais importante. É um tempo de leitura da palavra, é um tempo de oração, é um tempo de gratidão, é um tempo de louvor a Ele. Quero convidar você, se possível a que se coloque de pé, para juntos em pé, orarmos, nos apresentando diante do Senhor, pedindo que Ele nos receba, que Ele fale ao nosso coração. Vamos orar nesta hora? Senhor nosso Deus, graças te damos pela alegria da vida, pela alegria de estarmos aqui, reunidos, ó Deus, para te adorar, para agradecer tudo que fazes, para pedir que continues trabalhando em nossa vida, para pedir que ouças o nosso clamor, para pedir que ensine-nos o teu querer. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto, cada um dos teus servos que está integrado nesta hora, o Senhor está presenciando cada um, onde quer que cada um se encontre.
os que não podem estar online nesse instante, mas que posteriormente vão assistir todo este vídeo. Abençoa, Deus, a vida da tua igreja, a vida do teu povo, a vida de cada um espalhado por onde quer que esteja, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, mas sabemos que tu és Deus poderoso para socorrer cada um em cada lugar desse nosso planeta. Te agradecemos, Deus, teu grande amor. Oramos no nome santo do teu Filho Jesus. E a partir desse instante nos apresentamos, Pai, para prestar-te culto. Recebe, Senhor, pela tua bondade. Oramos no nome do teu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você, assim como você está de pé, para ler comigo a palavra de Deus nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. É um texto que você provavelmente conhece, eu conheço, mas é sempre maravilhoso olhar para o texto bíblico, sentença por sentença, frase por frase, palavra por palavra, deixando que Deus continue falando ao nosso coração. O texto é a parábola do bom samaritano. Vou ler os versos ímpares, você leia os versos então que são pares. Mesmo que não tenha ninguém do teu lado aí ouvindo a tua leitura, leia, porque isso faz parte do nosso processo de culto ao Senhor nosso Deus. Assim diz a palavra: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando até aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. As nossas ações revelam quem somos. As nossas ações
revelam a quem servimos. As nossas ações revela o que preenche o nosso coração. Nós precisamos, de acordo com o texto, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. As nossas atitudes demonstram os sentimentos que existem dentro de nós. Não há sentimento que não provoque a ação. E a ação de quem tem o seu coração em Deus e quem tem o seu coração pela graça de Deus no próximo é a ação de estender a mão para aquele que precisa de você. Mas é verdade, nós precisamos que Deus nos dê um coração assim. Nós precisamos que Deus nos dê essa visão de viver. Nós precisamos que Deus nos ajude a fazer do amor a Ele, do amor ao próximo, a nossa filosofia de vida, o princípio dominante das nossas ações. Que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos cantar nesta hora orando, e nós vamos orar nesta hora cantando esses cânticos que agora vamos desfrutar. Fala desse momento importante em que nós precisamos que Deus nos dê um coração igual a dele, que Deus nos dê uma visão ampla do seu reino e da sua vontade. Adore ao Senhor Deus nesta hora.
hino que nós vamos cantar nesta hora foi gravado no templo da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, no seu majestoso templo, um local de sonhos, um local de bênção, um local de grandes alegrias. Por dezenas de vezes aí estive participando dos cultos no templo desta igreja. Convido os irmãos a cantarmos juntos, pedindo que Deus nos dê a mesma visão do seu reino. Dá-nos, Senhor, a tua visão. Que Deus possa nos dar um coração igual ao dele, que Ele possa nos dar a visão do seu reino, a visão que Ele quer que cada um de nós possua no seu dia a dia. Algumas informações aí para passar ao irmão, preciso que o irmão acompanhe comigo. Hoje nós estamos completando a leitura do livro de Tito. Estamos lendo o capítulo de número 3. No dia de hoje, lá no culto presencial, no nosso templo, nós lemos o capítulo de número 2, que foi o texto indicado da leitura de ontem, e agora o texto de hoje é o capítulo de número 3. Amanhã nós vamos ler a carta de Paulo a Filemão. É uma carta de apenas um capítulo, mas é importante aí no nosso processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Logo em seguida, na terça-feira, nós começamos a leitura do livro de Hebreus, livro de grande relevância, que traz princípios fantásticos para que a gente possa entender o mundo do Velho Testamento e a graça de Deus manifestada agora nesse novo tempo. Então, terça-feira começamos capítulo 1, quarta-feira 2, quinta-feira 3, sexta-feira 4, sábado 5
E domingo próximo nós já estaremos no capítulo 6 do livro de Hebreus. Seja bem-vindo a esta leitura reflexiva, aonde lemos um capítulo por dia, para dar tempo de ler, reler, tornar a ler, parar, pensar, refletir, analisar, meditar, buscando entender sempre mais e mais do querer de Deus para a nossa vida. Os nossos aniversariantes dessa semana que passou, nós tivemos a Júlia, nós tivemos também a Adna, que estava lá no nosso culto presencial desta manhã, junto com o Samuel. Tivemos também pastor Itânia comemorando aí 39 anos. Nessa semana que nós vamos viver, nós temos o aniversário da Eduarda. Segunda-feira, Eduarda completando anos. Na segunda-feira também nós temos a irmã Raquel aniversariando. Na manhã de hoje, Raquel não esteve conosco por alguma razão, mas Raquel, Deus desde já abençoe a sua vida. Amanhã, aniversário da Raquel. Nós temos na quarta-feira o aniversário da Leila. Que Deus possa abençoar também sua vida, Leila, seu esforço, sua luta. Temos também no dia 9, sábado, é isso? Dia 9, sábado, o aniversário, então, desta moça linda aí. Felipe, olha, você está fazendo um bem enorme à vida da Débora. Olha só que foto linda. Isso foi fruto do seu casamento. Que Deus abençoe você, Débora. Que Deus seja com sua vida. Deus seja com todos os teus planos. E nós temos em seguida, no dia 10 aí, a irmã Marinalva, completando mais um ano. Guerreira, vitoriosa, pegou Covid, tirou a Covid de letra, se recuperou e está aí firme, servindo ao Senhor nosso Deus. Dentro da membresia da Igreja Batista Engenheiro Goulart, irmã Marinalva foi a única pessoa que pegou Covid e saiu desta batalha vitoriosa. Deus abençoe mais um ano de vida da irmã. No final do mês nós vamos ter Gerê completando também aniversário. Vamos nos preparando desde já para agradecer a Deus por sua vida. A nossa agenda de oração está assim. Hoje o alvo é Joana e sua família. É importante que a gente ore pelo Regis. Ele está lá na Bahia cuidando dos seus pais, voltará no final do mês. É importante que você ora pela Joana e passa por um momento de inconstância lá no seu trabalho. Na segunda-feira nós temos então Edna, Tamires e Eric. Devemos estar orando pela família. Possivelmente a Edna nesta hora está com a sua mãe. Esse foi o pedido, irmã Anitta, para que ela assistisse o culto do seu lado, para que a irmã assistisse ao vivo hoje. Mas se vocês não estiverem assistindo ao vivo, que Deus abençoe a sua vida, irmã Anitta. Há uma alegria grande saber que a irmã está bem e lembrar, irmã, que a irmã faz parte daquele grupo que faz falta nos nossos cultos. Mas que Deus abençoe ricamente aí a sua vida. Nós temos um grupo tão importante que faz falta. É o caso do irmão João, é o caso da irmã Creuza, aquele bigodão do irmão João, por onde anda. Que Deus seja com todos os outros irmãos que não têm podido estar nos cultos presenciais de domingo de manhã. Nós temos a irmã Vera pedindo para orarmos por ela, por sua família e por suas batalhas. A irmã Joselita
Na quarta-feira, irmã Rinalda Kaique. Na quinta-feira, pastor Roberto. Sexta-feira, a Carla, Gabriel, Giovana. No sábado e domingo próximo, Fátima e sua família. São os alvos aí desta semana de oração. Nós temos os nossos pedidos permanentes. Ciane, Giovani, Cássia, Valéria, elas que são enfermeiras aí, estão nesta batalha na linha de frente. Aqui está a foto da Valéria. Hoje de manhã, Giovani e Ciane estavam presentes no nosso culto. Que Deus siga abençoando a vida das irmãs. Aqui, Kaique é agenda constante da nossa oração. Deus abençoe, irmã Rinalda. Senhora, Deus abençoe ao Kaique. Aqui são os pais da Joana. Seguimos orando por eles, seguimos orando também pelos pais da Lu, que Deus possa abençoá-los lá em Campina Grande. Olha aí, Judite e suas netas, que vem aí se multiplicando. Judite chegou ontem lá na Bahia, está na cidade de Tucano, lá na fazenda 5 Umbuzeiro. Eu não sei se você está online conosco, Judite. Se tiver, Deus abençoe sua vida. Se não tiver, Deus abençoe também. Porque ela está lá na fazenda e nem sempre o sinal chega com qualidade para que ela venha poder participar do culto. Mas Deus seja com sua vida. São esses aí os destaques mais importantes que queria passar para os irmãos sobre a vida da nossa igreja. Deus tem sido imensamente bondoso. Deus tem nos abençoado a cada semana. E no nosso coração só pode existir gratidão. E isso indica que este é o caminho. Continuarmos vivendo debaixo da graça e da proteção do Senhor nosso Deus. Daqui um pouquinho, depois de ler um texto bíblico, eu vou convidar você para se ajoelhar, como sempre, para orarmos ajoelhados. Mas antes de orarmos, eu quero que você cante junto e que você ouça para sua edificação este hino que foi gravado nos últimos dias aí de vida do nosso irmão em Cristo, Luiz de Carvalho. Ele gravou acompanhado da sua neta. Ele que esteve aqui em nosso templo outras vezes cantando, louvando. Eu quero dedicar. Vamos lembrar da sua vida. Vamos cantar com ele. Vamos nos preparar para este momento de oração ao Senhor Deus. Ele canta acompanhado da sua neta. Este hino para todos os irmãos, aqueles que oraram por mim, porque esta música é de coração para coração, em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramado. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando
estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Se orares então, Sei que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Quero convidar você a ler comigo esse versículo da palavra de Deus. Isaías 64, verso de número 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor nosso Deus é inigualável. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quando você coloca a sua esperança em Deus, seu coração em Deus, Deus trabalha. Você espera e Deus trabalha até o ponto de poder trazer para você as respostas que você precisa ao seu coração. Quero convidar você, nesse instante, a nos ajoelharmos para orarmos então ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele atenda ao nosso clamor, a tua necessidade, a necessidade da nossa igreja, esses pedidos que aí foram colocados diante de você. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, a cada dia nós buscamos ao Senhor, entregamos nas tuas mãos famílias inteiras da tua igreja, pedindo a tua graça, pedindo a tua bondade sobre eles. No dia de hoje, o nosso clamor é pela Joana, pelo seu esposo, pelos pais do seu esposo, pela sua neta, pelo seu filho. Ó Deus, visita da maneira bondosa que o Senhor sempre visita esses que têm sido o alvo do clamor da tua igreja. Todos nós estamos pedindo a tua bênção e a tua misericórdia sobre essas vidas. Senhor Deus, nós queremos pedir tua bênção a todos os anciões da nossa igreja. Estes que, por preservação da sua saúde, têm se poupado do privilégio de vir ao templo para te adorar. Ó Deus, abençoa em seus lares, abençoa nos seus dias, abençoa nas suas necessidades, dada a tua proteção, faça com que sintam o calor da tua igreja, o amor da tua igreja, mesmo estando, Deus, não presente por causa deste momento diferente que nós estamos vivendo. Pai Santo, sei com a vida daqueles que estão enfermos, dada a tua graça, Senhor, sobre cada um, sobre cada necessidade de saúde que a tua igreja enfrenta.
Sê, ó Deus, com aqueles que estão desempregados. Senhor, todos nós precisamos de emprego, de possibilidade de ganharmos dignamente o sustento da nossa família. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor abra as portas para que a tua igreja possa dignamente se sustentar, cada um sustentar a sua família. Deus Santo, queremos pedir a tua proteção nesses dias estranhos, onde a violência anda por todos os lados e nós precisamos circular nesta grande cidade. Dá-nos, Deus, da tua proteção. Te agradecemos, Deus, pela ida da Judite lá para a Bahia, porque o Senhor a levou, porque ela está com a sua família. E pedimos que o Senhor ali cuide dela até o dia do seu retorno, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos tudo, teu amor, teu cuidado. Deixamos nas tuas mãos nossa vida, nossa saúde, nossa família, nosso emprego, tudo que somos, Pai, tudo que precisamos, entregamos ao Senhor. E de maneira especial, Pai, queremos continuar pedindo, não só por tuas servas que fazem parte aí da tua igreja e labutam na linha de frente do enfrentamento a esta Covid, mas a todos os profissionais da área médica, Senhor, todos os que se desdobram para poder cuidar de outras vidas. Deus, dada a tua graça sobre o teu povo, agradecemos, Pai, teu grande amor. Oramos, Pai, no nome santo, nome de teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, então, sua vida. Deus abençoe o seu existir. Creia que servimos ao Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que age assim, que trabalha assim em prol daquele que nele espera. Ainda quero convidar você a fazer a leitura de 2 versículos da palavra de Deus. Salmo 118, se você estiver com a sua Bíblia, nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 14. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é a minha força, o meu cântico, e se fez a minha salvação. Vamos ler juntos, você aí na sua casa, leia comigo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é a minha força, o meu cântico, e se fez a minha salvação. A minha voz, a sua voz, chegaram ao trono de Deus durante a leitura do texto. Vamos adorar ao Senhor. Aliás, nós estamos aqui como servos a prestar culto para adorá-lo. Então vamos cantar no primeiro momento este cântico. Vim para adorar-te, para exaltar-te. Vieste
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Continue exaltando, louvando ao Senhor nosso Deus. Quão formoso é. Glória
Senhor. Que Deus seja conosco sempre e que possamos ter esse prazer imenso em estar diante dele. Quero convidar você a lermos a palavra de Deus nesse texto que vai ser a nossa reflexão. Mais uma vez eu te convido, se você pode, isso faz parte da nossa, do nosso cultuar. Fique de pé, leremos esses 6 versículos e aí você vai se assentar, ficar bem confortável enquanto nós fazemos a nossa reflexão na palavra de Deus. Atos capítulo 10, versos então de 1 a 6. O texto fala sobre o centurião chamado Cornélio. Diz a palavra: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém e amém. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá o que deves fazer. Quero pensar com você nesta hora sobre esse tema. Qual a importância que Deus dá às nossas orações e às nossas ações? E por que foi que Deus mandou chamar a Simão Pedro? E por que ele deveria ouvir tudo aquilo que Pedro lhe dissesse? Qual é a importância que Deus dá às nossas orações e às nossas ações? Vamos reler o texto. Observe o que se fala sobre Cornélio. Versos de 1 a 4 diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, que era chefe de uma centúria italiana. Era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, tanto ele como toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E quase a hora 9, isto é, às 3 horas da tarde daquele dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e o chamava por seu nome, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio conduzia a sua casa no temor de Deus. Cornélio fazia muitas esmolas ao povo. Cornélio orava continuamente a Deus. Estas se destaca entre certamente outras virtudes que ele tinha. É claro que o que diz o anjo
que está registrado no verso 4 impressiona. Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. O anjo está dizendo: Cornélio, olha, Cornélio, preste atenção, Cornélio. Eu estou aqui por dois motivos. Dois motivos fizeram Deus, o Pai, o soberano, enviar-me aqui a você. Primeiro, as tuas orações. Segundo, Cornélio, as tuas ações. No caso, esmola. As ações de Cornélio fez com que o Senhor Deus lhe enviasse um anjo para dizer a ele, para chamar a Simão Pedro, e para que quando Simão Pedro chegasse, ele, Cornélio, ouvisse tudo que Simão tinha para lhe dizer. Qual é a importância que Deus dá às nossas ações? A mesma que Ele dá às nossas orações? Qual é a tarefa da vida de um crente? O objetivo nesse instante é que nós possamos pensar. O objetivo é que nós não fiquemos parados na inércia, desperdiçando a nossa vida. Podemos definir vida assim: período de tempo dado por Deus a cada um de nós para servi-lo. Vida é isto, é um período de tempo que Deus nos dá para que nós possamos servi-lo. Efésios 2, os versos de 8 a 10, diz-nos assim: porque pela graça sois salvos, isto acontece por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Salvos pela graça e tratados em Cristo Jesus, moldados em Cristo Jesus, para realizarmos as boas obras, para nos tornarmos bênçãos. Deus está atento às nossas orações e Deus está atento às nossas ações. No livro de Apocalipse, nós encontramos as cartas às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 2, versos 1 a 4, é a primeira carta à igreja de Éfeso. E diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso, sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas se destaca aqui a afirmação de Deus: conheço a tua obra, sei do trabalho que fizeste. No capítulo 2, verso 8 e 9, a segunda carta da igreja de Esmirna diz assim: o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço o que fazes. No
conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Conheço é a ênfase dada às cartas às igrejas. No capítulo 2, 18 e 19, carta à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Conheço o teu trabalhar. Capítulo 3, verso 1 e 2, carta à igreja de Sardes: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives. Ser vigilante, confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aquilo que fazemos pode ser algo perfeito e pode ser algo imperfeito, segundo a avaliação de Deus. Mas seja perfeita a obra que fazemos, seja imperfeita, o fato é que Deus está atento às nossas orações e Deus está atento às nossas ações. Não interessa apenas orar, orar, orar e não agir. Há necessidade de agir. Capítulo 3, 7, 8, sexta carta, carta à igreja na Filadélfia, ao anjo da igreja que está na Filadélfia: conheço as tuas obras, conheço o que fazes. Capítulo 3, versos 14 a 16, última carta, carta à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha verdadeira e fiel, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Conheço as tuas obras. Conheço o que fazes. Deus conhece o que fazemos. E Deus sabe aquilo que nós não fazemos. Deus sabe corretamente avaliar se nós nos esforçamos ou se nós fizemos corpo mole diante de uma situação que requer de nós uma atitude, que requer de nós uma ação para ajudar alguém, para fazer a vida de alguém um pouco mais leve. Deus sabe corretamente avaliar. O texto que lemos lá no início do culto do bom samaritano fala de um sacerdote, fala de um levita, indiferente à necessidade de um homem caído à beira da estrada. E já o samaritano que vem e o acolhe, faz aquilo que pode fazer para a vida daquele homem. Deus sabe corretamente avaliar se nos esforçamos ou se nós fizemos corpo mole. Isto é tão impressionante. Que porta se abriu para você como resultado daquilo que você fez para Deus? As portas do céu se abriram para Cornélio. Deus manda a Cornélio um anjo à sua casa. Deus quer falar e abençoar Cornélio, movido por suas orações e por sua ajuda aos que dele precisavam. Deus lhe envia
envia um anjo. Ora, qual é a importância que Deus dá às nossas orações e às nossas ações? Deus olha as nossas orações e olha a coerência com as nossas ações, com as nossas atitudes, em termos de amor a Ele, em termos de amor ao nosso próximo. Mateus 10, 42, lemos assim: qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Uma simples atitude, como dar um copo de água fria a alguém que tem sede, é então contabilizada por Deus. Porque Ele sabe tudo. Sabe o que fazemos e o que não fazemos. Sabe o que podemos fazer. O fato é que Deus envia Pedro à casa de Cornélio para lhe dar a mais importante informação que um ser humano poderia receber. E quando Pedro chega, Cornélio vai lhe dizer o que está aqui relatado neste texto. Atos capítulo 10, a partir do verso 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, 3 da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está na casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. Bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esses dão testemunho todos os profetas, que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Deus mandou um anjo à casa de Cornélio, para Cornélio ir buscar a Simão Pedro, para Simão Pedro falar a Cornélio. E a mensagem de Pedro, ou de Deus através de Pedro a Cornélio, é que todos os que nele creem receberão
presença de Deus esporadicamente, mas chegam constantemente ao trono de Deus. Sua vida agradava ao Senhor Deus, mas faltava o mais importante: ele entender o plano da salvação eterna. Atos 10:43 diz: todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ora, apesar das virtudes, apesar das qualidades, apesar da vida exemplar, apesar da vida de oração, apesar das ações em benefício do seu próximo, que Deus considerou demais, ele precisava de Jesus. Ele precisava ouvir de Jesus que, apesar das suas virtudes, reconhecer seus pecados e entregar sua vida a Deus. Por isso, Deus lhe envia Pedro. Enquanto Pedro fala, todos creram, se arrependeram dos seus pecados e receberam o Senhor Jesus em seu coração. Por isso, Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e aí pediram que Pedro permanecesse com eles alguns dias. Qual é a importância que Deus dá às nossas orações e às nossas ações? Imensa. Porém, oração, ações, vida exemplar, vida dedicada a Deus, não garante a você um lugar no reino de Deus. Se garantisse, Deus não enviaria um anjo a Cornélio para ele mandar chamar Pedro, para Pedro vir a ele e dizer-lhe o que ele precisava crer. Ora, apesar de todas as virtudes que uma pessoa precisa ter, ela precisa entender o mais importante, que é a salvação única e exclusivamente está na pessoa de Jesus. E isso se processa quando ela entrega ao Senhor Jesus a sua vida. Deus dá toda a importância. Deus está de olho na nossa vida. Deus está de olho naquilo que nós fazemos. E Ele sempre nos recompensará de qualquer coisa que façamos, que esteja dentro da sua vontade, nos dando como recompensa sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Agora entenda, o mais importante de tudo é que Ele nos deu Jesus. E nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Ora, uma vida exemplar agrada o coração de Deus. Uma vida de oração agrada o coração de Deus. Uma vida de amor ao próximo agrada o coração de Deus. Mas isso não garante salvação eterna. Nada pode anular o sacrifício de Cristo na cruz. Nada pode substituir o sacrifício de Cristo na cruz. E se Deus precisa, Ele move céus e terra para que a mensagem clara chegue ao seu coração, para que você compreenda, para você entregar sua vida a Jesus, para você receber o perdão dos seus pecados, para você poder ter certeza de vida eterna e uma vida longa, para amá-lo e para servi-lo de todo o coração. Deus abençoe a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem Jesus. E em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe o seu viver.
Quero te convidar outra vez. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, faz com que a tua palavra penetre ao coração dos que a ouviram nesta hora, dos que vão ouvir, Senhor, depois ao ver este vídeo. Faz com que ele compreenda, com que cada um compreenda, que por mais qualidades e virtudes que nós podemos ter, nós precisamos entender que Jesus deve ser o nosso Salvador. Dá a cada um, Senhor, a capacidade de compreensão, de arrependimento e de entregar a vida a Ti. E esses, Deus, que te entregar a vida, recebe, perdoa, escreve esses nomes no livro da vida e dá, Senhor, a cada um a alegria de te servir. Abençoa, Senhor, aonde quer que a tua palavra tenha chegado, aonde quer que a tua palavra ainda chegará. Em nome do teu Filho, que nós oramos. Amém. Vamos adorar a Ele. Daqui um pouquinho eu volto para te dar ainda algumas informações. Mas vamos adorar a Ele. Vamos declarar a Ele a nossa confiança. Os que confiam no Senhor.
Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua semana. Agora pense, qual é a importância que Deus dá às nossas orações e às nossas ações? Se crentes em Cristo somos, todas as nossas ações são contabilizadas para os nossos galardões eternos. Se ainda crente em Cristo não somos, precisamos entregar a Ele a nossa vida, porque uma vida apenas exemplar não nos conduz ao reino dos céus. Deus abençoe a sua vida. Até domingo, 18 horas, estaremos aqui mais uma vez integrados online, com alegria, para adorarmos, para exaltarmos o nosso Deus, para meditarmos na sua palavra, nos seus ensinos para a nossa vida. Lembro a você que ao meio-dia é o nosso tempo de oração. E os pedidos você pode deixar lá no Face, quando você vê esta publicação, nos comentários. E o pedido você pode encaminhar aos grupos, que sempre haverá alguém orando por sua vida. Lembro a você que daqui 30 minutos o nosso culto de hoje vai se integrar a todos os outros 29 cultos online que tivemos, que estão lá arquivados no YouTube. Igreja Batista em Engenheiro Goulart é o endereço para você localizar, caso você queira ou queira enviar alguém para refletir sobre essas verdades da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Nosso culto se encerra enquanto cantamos esse hino, o hino 556 do nosso cantor cristão. Finda-se este dia que meu Pai me deu, que o Senhor Deus nos deu. Deus abençoe. Até domingo, 18 horas. Juntos estaremos novamente. Finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores, queiras confortar, tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador, pelos pais e amigos, pela santa pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição.
Padre